Olá pessoal, tudo bom? Nesse nosso último vídeo sobre eletrólise, nossa explicação, eu vou trazer um exemplo, tá? De um lado aqui eu tenho um eletrodo, tá? De platina. Vou representar aqui para vocês, vou escrever aqui. É um eletrodo de platina aqui. E do outro lado eu tenho uma chave. Meu eletrodo é uma chave, tá desenhada aí a minha chave, tá? Um eletrodo de platina de um lado e uma chave é o meu outro eletrodo. Coloquei o sinalzinho negativo aqui para você não esquecer, tá? O fluxo de elétrons aqui, tudo respeitado dessa maneira. O meu eletrólito, pessoal, muita atenção, o meu eletrólito vai ser uma solução de cloreto de zinco, certo? Eu tenho uma solução de cloreto de zinco. E quando eu falo que eu tenho uma solução de cloreto de zinco, você já sabe que na dissociação aqui eu vou ter zinco 2+, eu vou ter cloreto, eu vou ter H+, da autoionização da água, e eu terei OH-. Esses aí são os constituintes da minha célula eletroquímica. Aqui é o que está na minha célula eletroquímica. E aí eu vou te dar um dado, pessoal, vou te dar um dado que é importante nesse tipo de questão. Porque eu vou querer saber qual é o potencial que a minha fonte vai ter que aplicar. E quando eu falo de eletrólise e eu quero saber o potencial da fonte, certo? Quando eu quero saber o potencial da fonte na eletrólise, eu estou falando da DDP, da diferença de potencial. Então ele quer saber a DDP dessa fonte para que uma reação ocorra. E qual reação ocorre? Quais são os produtos formados? Para isso, eu vou te dizer que o potencial que eu tenho aqui é o seguinte, eu vou escrever aqui o potencial do cloro, no sentido da redução, formou cloreto aqui, tá? O potencial padrão, olha aí quem apareceu, o potencial padrão aqui, mais 1,36 volts, e eu vou escrever aqui a reação para o zinco, 2+, vai ganhar 2 elétrons. Estou escrevendo já no sentido da redução, porque isso aqui, pessoal, se trata de um dado, é um dado, eu vou utilizar esse dado. E você sabe quando a gente está falando de um dado, a gente escreve no sentido da redução, tá bom? Valores tabelados, vocês vão achar lá naquela tabela que eu mandei para vocês, tá certo? De antemão, pessoal, de antemão, você já sabe aqui que eu preciso lembrar quem tem prioridade aqui, né? Entre esses dois cátions, entre o H+, e entre o zinco. O H+, só teria prioridade em relação a metais da família 1A e família 2A, e ao alumínio, 3+. O zinco se encaixa nos outros metais. Então, o zinco, no caso, ele tem prioridade de receber os elétrons aqui da minha chave, do meu eletrodo-chave. Tá bom? Em relação ao cloreto e ao OH-, você já sabe que quem descarrega aqui na prioridade é o cloreto, porque o cloreto vai ter prioridade em relação ao OH-, tá certo? Então, o zinco, você sabe como ele está vindo aqui para o lado que recebe os elétrons, ele está vindo em direção, o zinco está vindo em direção ao cátodo, tá certo? E o cloreto está vindo em direção ao ânodo. Então, eu vou escrever aqui, ó, que o meu eletrodo, entre aspas, chave, ele é o meu cátodo, certo? E o meu eletrodo de platina vai ser o meu ânodo. Aqui no meu cátodo eu sei que vai acontecer a redução e aqui no meu ânodo eu sei que vai acontecer a oxidação. Então, todas as informações que eu preciso estão nesse slide, tá certo? Eu tenho um problema que é saber
qual é a diferença de potencial que eu devo aplicar nessa fonte para que ocorra uma reação química, certo? No meu meio eu tenho cloreto de zinco aquoso, tá certo? Eu tenho cloreto de zinco aquoso e eu quero saber o que acontece. Eu sei que o zinco tem prioridade sobre o hidrogênio para reduzir e o cloreto tem prioridade sobre o oxigênio, sobre a hidroxila para descarregar. Aquela tabela lá da aula 3 sobre eletrólise. Então, eu já sei quais são as reações que vão acontecer no meu cátodo e a reação que vai acontecer no meu anodo. Vamos analisar a reação e ver o que é que se forma, tá bom? Vamos passar aqui adiante. Bom, no meu eletrodo aqui, que é o cátodo, vou escrever aqui, né, o cátodo aqui, tá aqui em cima aqui, vai ficar fácil de ver. Aqui, no meu cátodo, eu sei, cátodo, né, aqui cátodo, eu sei o que é que vai acontecer no meu cátodo. No meu cátodo, o zinco vai para lá, né? Então o zinco sofre redução. Então eu vou escrever já no sentido aqui da redução, ó. Mais 2 elétrons, vai formar zinco sólido. Se forma zinco sólido, quer dizer que eu vou formar uma camada de zinco assim sobre a minha chave, né? Minha chave vai ficar brilhante, tá certo? Formar uma camadinha de zinco aqui em cima da minha chave. Olha só, é um processo, hein? Um processo industrial, um processo que é muito, muito utilizado, tá bom? Já no meu anodo, onde vai acontecer a reação de oxidação, vamos escrever aqui anodo, reação de oxidação, você sabe, se está oxidando, o cloreto pode oxidar, né? O cloreto aquoso aqui, ele vai no sentido da oxidação, vai formar cloro, no caso gás, certo? Mais elétron. Para deixar tudo aqui ajustado, 2 mols de cloreto com 2 elétrons, tá certo? Perceba que a quantidade de elétrons já está balanceada, hein? Muito, muito importante. Muito, muito importante. Quantidade de elétrons balanceada. Então, o que é que acontece no anodo aqui no caso? Formação de gás, né? Vai ocorrer aqui a formação de um gás aqui, ó. Formação de gás cloro, várias bolinhas vão surgir aqui, tá certo? Lembrando que no nosso meio tinha zinco 2+, tinha H+, OH- e também tinha cloreto, tá certo? O cloreto tem prioridade aqui e o zinco também tem prioridade aqui pelas reações que vão acontecer, tá bom? Agora, pessoal, eu já determinei quais são os produtos da minha reação, né? Eu vou formar zinco metálico no cátodo, eu vou formar cloro gasoso no anodo. E agora, qual que é a diferença de potencial que eu tenho que aplicar aqui? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Pessoal, anota isso que é muito importante para você não errar. Não quero que você erre. A diferença de potencial aqui vai ser sempre calculada dessa maneira. Ó. A minha DDP, a minha diferença de potencial, vai ser igual ao potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Anota isso e guarda no coração, porque assim você não esquece, tá bom? Então, ó, a diferença de DDP para calcular a partir desse exemplo, eu vou pegar o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor, tá bom? Para não ter erro, você não vai errar, tá certo? Eu vou calcular aqui, então, para a minha reação, qual que é a minha DDP. O potencial aqui, no caso do zinco, eu me lembro lá que o potencial padrão de redução do zinco é menos 0,76 volts. E o potencial padrão de redução para o cloreto é mais 1,36 volts. Então, pessoal, para não errar, o potencial de redução maior é de quem? É do cloro, né? Do cloreto aqui. Então, vai ficar mais 1,36 volts menos 0,76, que é o potencial de redução menor. Quando você fizer essa conta aqui, o resultado que você vai observar é 2,12 volts. Então quer dizer, pessoal, que o potencial que você tem que colocar nessa fonte aqui, ó,
essa fontezinha aqui para funcionar, essa fonte para funcionar, ela precisa de pelo menos 2,12 volts. Dessa maneira, essa reação ocorre. Você pode perguntar, Murilo, se eu colocar menos do que 2,12 volts, não vai acontecer o mais absoluto nada. Simples assim, não vai acontecer nada. Agora, de 2,12 volts para valores maiores, isso quer dizer que a reação vai acontecer. Então, pessoal, mas muito importante nas reações de eletrólise é você, primeiro, identificar quais os produtos formados. Como é que você faz isso, pessoal? Como é que você faz isso? Você analisa quem está em solução. Não esqueça da autoionização da água. Faça um comparativo na ordem de prioridade para descarga. No caso do hidrogênio, primeiro, metais da família 1A, 2A e alumínio. Hidrogênio e depois os outros metais. Não tem como errar. Depois, em relação aos ânions, ânions oxigenados e fluoreto. OH- e depois todos os outros ânions. Não esquece desse exemplo aqui na tela. Ó, o zinco tem prioridade sobre o OH+, o cloreto tem prioridade sobre o OH-. Dito isso, escreva as reações, faça o balanceamento, confira tudo e anote os produtos formados. No caso aqui, zinco e gás cloro. Pediu para calcular DDP, não tem erro. Potencial de redução maior menos o menor. É simples assim, pessoal. É papo, não tem como errar. Beleza? Até o nosso encontro síncrono. Até mais.